Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Uma mulher vítima do golpe da maquininha conseguiu na justiça o direito de ser ressarcida do prejuízo de mais de R$30 mil. O crime já é conhecido. Um suposto prestador de serviço alega problemas na máquina do cartão para realizar transações consecutivas. O motociclista chega até uma rua da zona leste de São Paulo. Logo depois, se encontra com os outros 2 homens. Em seguida, o piloto da moto sai a pé em direção à esquina, onde joga algo no lixo. Segundo a polícia, todos que aparecem no circuito fazem parte de uma quadrilha que aplicava o golpe da maquininha. Todo o esquema foi descoberto justamente após a polícia encontrar no lixo a maquininha adulterada para copiar senhas. Os 3 suspeitos foram presos. Os motoboys chegavam com 2 maquininhas para cobrar o valor de suposta taxa para entrega ou do exame ou do presente. A primeira maquininha armazenava a senha da vítima. Dizendo que não havia passado o cartão, eles usavam uma segunda maquininha. Eles faziam as transações, sejam Pix, transferências, enfim. A dona Gianete foi uma vítima desse tipo de crime. Pelo celular veio o aviso que ia receber flores. Gostei muito, fiquei muito feliz de alguém ter lembrado. A entrega na casa dela foi marcada para o dia seguinte. Na hora de receber as flores aqui na entrada do condomínio, havia uma condição. Pagar uma taxa de entrega de R$ 5,99 e que não podia ser em dinheiro, só com o cartão. A dona Gianete, então, digitou a senha na maquininha do entregador, sem saber que havia caído numa armadilha. Na primeira tentativa, o entregador disse que a operação não havia dado certo. Só que ele já tinha copiado a senha e, simulando outras tentativas, fez 8 pagamentos, até a Gianete desistir e pegar o cartão de volta. Quando a fatura chegou, ela descobriu uma conta de mais de R$30 mil. Sem conseguir anular as operações, recorreu ao empréstimo para pagar o cartão e não ficar com o nome sujo. Eu queria dormir. Depois de toda a vergonha que eu tinha de cair no golpe, eu queria dormir. Gianete entrou na justiça e deve receber os valores de volta e uma indenização de R$4 mil. O histórico de movimentação ele é muito robusto e a decisão sacramentou bem esse ponto, né? A tipicidade das transações em um curto espaço de tempo. Ainda cabe recurso da decisão. Em nota, o banco disse que tem uma central de atendimento e notificações para atender e informar clientes que sofrem golpes. O vendedor falou que está com problema de conexão, que não está saindo comprovante, que se você vê que o visor tem algum indício de alguma adulteração, não passe o cartão. E veja também... Base Aérea de Canoas recebe o primeiro voo comercial e shopping vira terminal de embarque e desembarque. Ministério da Indústria promete ajuda de R$15 bilhões às grandes empresas gaúchas. E governo deve anunciar a entrega de 2.000 casas para as vítimas das enchentes. Israel investiga bombardeio em acampamento no sul da faixa de Gaza. Os riscos à saúde pelo consumo de suplementos falsificados e fora da validade. E saiba como adotar os pets resgatados das enchentes do Rio Grande do Sul. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. No Rio de Janeiro, o dia foi marcado por mais tiroteios em confrontos entre milicianos e traficantes na zona oeste da cidade. Novas imagens obtidas pelo jornalismo da Record mostram a rotina de traficantes em algumas das principais comunidades da cidade. A venda de drogas acontece como se a atividade não fosse um crime. Ao lado da barraca, um fuzil carregado. Nesta outra imagem, o suspeito descansa perto de outra arma. Mais à frente, outro ponto de venda de entorpecentes em funcionamento. As imagens foram gravadas no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, um dos principais redutos do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do estado.
Os flagrantes exclusivos também foram registrados no Complexo da Maré, que fica na mesma região, e exibidos em primeira mão pelo Domingo Espetacular. Um dos vídeos mostra o homem apontado pela polícia como um dos chefes da comunidade. Luiz Carlos Gonçalves de Souza, o LC, de 44 anos, passa de moto com uma pessoa na garupa. Ele não ostenta a arma, mas é seguido de perto por homens com fuzis. O Comando Vermelho é a facção que mais cresceu no Rio de Janeiro e região metropolitana. Em todo o território fluminense, o grupo teve uma expansão de mais de 8% no último ano. Atualmente, a organização criminosa concentra mais da metade das áreas controladas por grupos armados. De 2022 para cá, nós assistimos um enfraquecimento das lideranças das milícias em função de prisões, de mortes. Isso possibilita dar uma vantagem, uma oportunidade ao Comando Vermelho de poder impactar, confrontar essas organizações, rivais que são menores, e com isso distribuir recado para todo mundo. O resultado desse crescimento da facção é o aumento dos confrontos por territórios. Hoje, milicianos e traficantes se enfrentaram na comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. A região é dominada pela milícia. Um dos tiros atingiu a casa de um morador que havia acabado de sair do quarto. Por sorte, ninguém ficou ferido. No fim de semana, a polícia também foi chamada para controlar um tiroteio no Morro dos Macacos, na zona norte. Na mesma região, moradores do Complexo da Pedreira também registraram o tiroteio entre criminosos rivais. O policiamento segue reforçado nas comunidades onde aconteceram os confrontos. Nenhum suspeito foi preso. A Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio informou que atua para reprimir o crime organizado e que tem combatido as disputas territoriais entre as quadrilhas. Em Herval do Oeste, Santa Catarina, uma mulher perdeu o controle da direção, saiu da pista e voou por cima de uma rua até bater numa casa. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. A motorista e um passageiro foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Eles não sofreram ferimentos graves. Os moradores da casa atingida não se machucaram. O Jornal da Record embarcou no primeiro voo comercial com destino à base aérea de Canoas, na Grande Porto Alegre. O local, que virou uma alternativa ao aeroporto Salgado Filho, inundado pelas cheias, começou a operar hoje e deve receber 35 voos por semana. Luciana embarcou ansiosa para reencontrar os parentes atingidos pela tragédia no Rio Grande do Sul. A sensação é de levar carinho, calor para esse povo que está precisando da gente. Roberta é médica em um hospital de São Paulo e se inscreveu como voluntária. Foi excelente, porque assim a gente vai ficar mais perto e pode ajudar mais pessoas. Esse é o primeiro voo comercial para a base aérea de Canoas, localizada na região metropolitana de Porto Alegre. Esta aeronave está com 176 assentos ocupados. E esta alta ocupação indica exatamente o restabelecimento do transporte aéreo de passageiros entre a capital gaúcha e o interior do Rio Grande do Sul com o resto do Brasil. Os voos fazem parte da malha aérea emergencial criada pelo Ministério dos Portos e Aeroportos, em conjunto com a FAB, a ANAC e as companhias aéreas. Serão 35 voos semanais, operados pelas 3 maiores companhias aéreas, saindo de Congonhas, Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, para Canoas. Além de Canoas, 5 cidades gaúchas e 2 catarinenses foram incluídas no plano emergencial e já registram um aumento na frequência de voos. São aeroportos que, com a somatória dos voos em Canoas, a gente pretende agora no mês de junho fazer mais de 280 voos adicionais ligando aqui a região sul. A duração do primeiro voo entre Congonhas e Canoas foi de 1 hora e 20 minutos. Acho que é um marco e quero pensar que é o início de uma retomada forte aqui para o estado. A chegada em Canoas acontece sob chuva e os passageiros que saem do avião não passarão pelas instalações da base aérea. Eles vão embarcar em um ônibus e seguirão para um shopping da cidade. O local
servirá como área de embarque e desembarque para os voos comerciais. O trajeto de 4 quilômetros dura menos de 15 minutos e a entrega das bagagens é feita na entrada do shopping. É neste local onde os passageiros que saem do Rio Grande do Sul vão fazer o check-in e despachar as malas. Ainda não há previsão de quando o aeroporto de Porto Alegre vai voltar a operar. Felizmente, nós já estamos há mais de 18 dias com a pista embaixo d'água, né? Isso pode ter afetado o solo, pode ter afetado a pista. A gente está aguardando a água baixar definitivamente para ter um diagnóstico mais claro. Paralelamente, a gente também está analisando toda a parte do terminal, a parte dos elevadores, a parte de escada rolante, a parte das esteiras de bagagens que levam as bagagens e toda a parte elétrica e estrutural do terminal, para que nesses próximos dias, 30 dias no mais tardar, a gente possa ter um diagnóstico mais claro da situação do aeroporto Salgado Filho e, de fato, quando a concessionária vai conseguir voltar a operar o aeroporto Salgado Filho. Estelionatários têm se aproveitado do desastre no Rio Grande do Sul para enganar quem quer doar para as vítimas. Hoje, um adolescente foi apreendido numa cobertura de luxo em Balneário Camboriú, Santa Catarina, por criar um site falso. Segundo a investigação, o adolescente criou um site que se passava pelo do governo do Rio Grande do Sul. A página redirecionava o usuário para uma vaquinha que pedia doações. Mas, em vez do dinheiro chegar à população atingida, ia direto para a conta do suspeito. São os golpes, de fato, que se utilizam aí dessa boa intenção das pessoas de fazerem doações. A página foi retirada do ar. As contas bancárias vinculadas ao suspeito foram bloqueadas. A distribuição de doações físicas vindas de diversas partes do país também foi alvo de investigação. Em Eldorado do Sul, na Grande Porto Alegre, onde 100% da área urbana do município chegou a ficar debaixo d'água, servidores públicos estavam retendo alimentos para direcionar a futuros eleitores, segundo o Ministério Público. A distribuição direcionada para o público eleitor, mediante já uma propaganda eleitoral antecipada. 3 integrantes da Defesa Civil foram alvo da ação. 2 são pré-candidatos às eleições deste ano. Em nota, a Prefeitura disse que os agentes públicos foram temporariamente afastados. A semana começou fria e chuvosa no centro-sul do país. Não para de chover sobre o Rio Grande do Sul. Vamos saber os destaques da previsão do tempo com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Segue a toada da chuva. Sim, temos a formação de um novo ciclone e o frio que segue até o próximo fim de semana, pelo menos. Cris, boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Neste momento, as nuvens carregadas estão concentradas sobre os extremos do Brasil. Amanhã, uma frente fria se une a um ciclone extratropical em alto mar e avança na altura da região sudeste. E o que esse ciclone vai provocar? Fortes ventanias e mar agitado em toda a região sul nesta terça-feira. Os ventos podem atingir até 90 km por hora, com ondas de 3,5 metros de altura. Tem previsão de chuva no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A maior quantidade de água deve cair sobre Rio Grande e Pelotas, no estado gaúcho. Em Chapecó, Santa Catarina, chance de garoa com 12 graus. Em Paranaguá, no Paraná, tempo firme e máxima de 22. Nas áreas claras do mapa, o dia será ensolarado. A capital mais fria amanhã será Porto Alegre, com 14 graus à tarde. Em Vitória, máxima de 29. Em Cuiabá, 22. No Recife, em Macapá, faz até 30. E em Rio Branco, 25. Em São Paulo, dia mais encoberto, com máxima de 21 graus e garoa. No Rio de Janeiro, faz até 30, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Campo Grande, tempo firme com 19 graus. Já em Curitiba, máxima de 16. Cris, Celso. Já vamos para um mês essa situação lá no Rio Grande do Sul. Infelizmente, Cris. Obrigada, até amanhã. Até amanhã, Lidy. Mais tempestades estão previstas para atingir os Estados Unidos nas próximas horas. No fim de semana, o mau tempo deixou ao menos 21 mortos em 4 estados americanos. O céu ensolarado de hoje no estado do Arkansas contrasta com o cenário de destruição deixado pelas tempestades de ontem. Justin conta que estava em casa quando os ventos fortes arrancaram o telhado.
heard the roof go. O irmão dele ficou ferido e foi hospitalizado. Além do Arkansas, o Texas, o Kentucky e Oklahoma também registraram mortes. Cerca de 600 mil pessoas em 12 estados amanheceram sem energia elétrica nesta segunda-feira. E os moradores foram avisados de possíveis novos desastres climáticos. 30 milhões de moradores do Texas até Nova York estão sob alerta de novas tempestades previstas para a costa leste e sul dos Estados Unidos nesta semana. A partir de junho, começa a temporada de furacões nos Estados Unidos. E o Serviço Nacional de Meteorologia prevê uma chance de 85% das atividades esse ano serem acima do normal. Segundo especialistas, até 7 grandes fenômenos são esperados até novembro, o que corresponde a ventos acima de 170 km por hora. A explicação é o aumento da temperatura dos oceanos. Quanto mais quente a água, mais energia é transferida aos furacões. Líderes do Hamas foram mortos num ataque contra a região de Rafah, na faixa de Gaza. 45 civis também morreram num bombardeio israelense. O ataque atingiu um complexo do Hamas em Rafah. No local estavam reunidos comandantes do grupo terrorista Hamas. 2 foram mortos. O exército israelense diz que destruiu mais de 50 alvos inimigos nos últimos 2 dias. Nos bombardeios de domingo, um campo de refugiados também foi atingido e provocou um grande incêndio. Segundo autoridades palestinas, pelo menos 45 pessoas morreram e 200 ficaram feridas. Hoje, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chamou o bombardeio de um erro trágico. Apesar do nosso esforço, algo infelizmente deu errado, afirmou o premier. A morte de civis em Gaza aumenta a pressão internacional contra a operação em Rafah. A cidade é considerada o último refúgio dos terroristas do Hamas, mas milhões de pessoas fugiram para o sul da faixa de Gaza no início do conflito. Neste final de semana, o corpo do brasileiro Michel Nissenbaum, de 59 anos, morto na invasão do grupo terrorista em 7 de outubro do ano passado, foi enterrado em Ashkelon, sul de Israel. Representantes israelenses se reuniram em Paris com mediadores dos Estados Unidos e do Catar e apresentaram uma nova proposta para um cessar-fogo e a libertação dos reféns. Existe a expectativa de um encontro esta semana no Cairo, capital do Egito, com lideranças do grupo terrorista. Veja ainda hoje, em visita à Serra Gaúcha, o vice-presidente promete pacote de 15 bilhões de reais para empresas afetadas pelas enchentes no estado. Farmacêuticos alertam para o risco de se consumir suplementos vencidos. Venda desse tipo de produto responde por 30% da comercialização no país. O Banco Central divulgou um novo aumento na taxa de juros do cartão de crédito rotativo, quando o cliente não paga a fatura integralmente. Vamos saber com a Patrícia Lage os detalhes. Oi, Pati, boa noite. Usar o cartão sem controle é um buraco seríssimo, né? Bem fundo, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso, e boa noite para você de casa. Vamos entender como estão as taxas no momento. Os juros do rotativo subiram para 423,5% ao ano em abril. Isso é 40 vezes mais do que a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, que está em 10,5% ao ano. Agora, das 64 instituições de crédito listadas no relatório do Banco Central, 36 cobram taxas acima dos 423,5% e 17 delas têm taxas acima dos 700% ao ano. É obrigatório por lei que todos os encargos estejam discriminados na fatura. E outra obrigatoriedade é apresentar mais 2 formas de pagamento na fatura, além do total, que são o parcelado e o mínimo. Para acionar o parcelamento, é preciso pagar exatamente o valor da parcela que vem indicado na fatura. Mas se for pago qualquer outro valor acima do mínimo, a fatura automaticamente entra no rotativo.
Nós vamos ver um exemplo de uma dívida de R$1.000, considerando a taxa média de juros e aí um prazo de 12 meses. Essa dívida subiria para R$ 5.235. Agora, se a taxa estiver na casa dos 700%, essa mesma dívida ultrapassaria os R$ 8.000. Bom, uma dívida que multiplica por 8 fica impossível de pagar, né, Paty? Agora, enquanto essa nova regra do Conselho Monetário Nacional de limitar a cobrança de juros a 100%, vale para quem? Vamos ver, Cris. Essa nova regra foi estabelecida no início deste ano e vale para quem entrou no rotativo a partir de janeiro. Nesse caso, a dívida não poderia ultrapassar o dobro do valor em encargos. Cris, Celso. Valeu, Paty. Obrigado, Paty. O governo de Papua Nova Guiné estima que ao menos 2.000 pessoas possam ter sido soterradas após um grande deslizamento de terra. O país, que fica na Oceania, pediu ajuda internacional para seguir com os resgates. O deslizamento da última sexta-feira atingiu um vilarejo. A área afetada equivale a 4 campos de futebol. Pelo menos 150 casas foram soterradas. Como a região onde aconteceu o desastre é remota, máquinas pesadas têm demorado a chegar. Hoje, moradores seguiam cavando com pás e com as próprias mãos em busca de sobreviventes. Veja a seguir: CBF define novas datas para partidas atrasadas de times gaúchos. Governo deve anunciar a entrega de 2.000 casas populares aos gaúchos atingidos pelas enchentes. A venda de suplementos irregulares representa 30% do que é comercializado no país. Farmacêuticos e nutricionistas reforçam os riscos de se consumir produtos vencidos ou adulterados. A produção de suplementos é um processo cuidadoso. Os ingredientes têm que estar rigorosamente na quantidade certa para produzir o efeito desejado. Entre 2015 e 2023, houve um aumento de 15% no consumo de suplementos no Brasil. Ano passado, o setor faturou 7 bilhões de reais. Mas, ao mesmo tempo em que fortaleceram as vendas, esses números atraíram criminosos. Hoje, segundo a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, 30% dos suplementos vendidos no país são ilegais, foram contrabandeados, adulterados ou tiveram a data de vencimento alterada. Semana passada, a polícia prendeu 2 homens que vendiam suplementos fora do prazo de validade. Eles faziam parte de uma quadrilha que comprava produtos já vencidos com preços muito abaixo do valor de mercado e estendia os prazos de validade. Em seguida, vendia os suplementos adulterados com um preço igual aos produtos originais. Um risco a quem consome. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa diabética que tem que consumir um concentrado de proteína com uma quantidade muito baixa de açúcar ou de carboidrato, e aí eu me encontro com um produto que tem leite em pó, por exemplo. Então já vou ter uma ação direta na minha glicemia, então eu posso ter uma tontura, eu posso ter um desmaio, desfalecer e, consequentemente, me machucar. O alerta é reforçado pelo Conselho Regional de Nutricionistas. Depois do período da validade, pode acontecer um crescimento de micro-organismos, bactérias, fungos, leveduras. Isso traz riscos sérios à saúde da população, como infecções alimentares ou intoxicações alimentares. O André sabe bem o que é isso. Frequentador de academias há mais de 20 anos, ele comprou produtos mais baratos, menos conhecidos. As reações apareceram logo. Comecei a sentir enjoos constantes, dor de cabeça, e também não me deu o resultado esperado que as marcas conceituadas me proporcionavam, né? Eu acho que é o que você tem que pensar, que o barato sai caro, né? A polícia da Bahia identificou o suposto homem que teria ordenado o ataque que matou o guitarrista da banda Afrocidade. O músico foi espancado por 4 agressores na região metropolitana de Salvador. No enterro, familiares e amigos prestaram as últimas homenagens ao músico Flávio de Oliveira Silva, o Fal Silva. É um momento muito difícil para nós, então a gente não está assimilando isso aí, essa coisa que aconteceu com o Fal, uma coisa que ninguém esperava. Na última sexta-feira, o músico estava em uma pizzaria de familiares em Camaçari, na região metropolitana de Salvador.
quando 4 homens armados com pedaços de madeira entraram no local. Eles levaram o guitarrista para fora, onde, sem chance de defesa, ele foi brutalmente agredido. Quando os socorristas do SAMU chegaram, constataram que Fal Silva já estava sem vida. Fal Silva conhecia os 4 responsáveis pelas agressões. A polícia já levantou imagens de câmeras de segurança da rua onde o crime aconteceu e identificou o suposto mandante do ataque, mas a identidade dele não foi divulgada. A motivação do crime é investigada. Fal Silva era guitarrista e um dos integrantes mais queridos da Afrocidade. A banda, fundada em 2011, é reconhecida pelas letras com críticas sociais. O vice-presidente Geraldo Alckmin e outros ministros visitaram a Serra Gaúcha. Alckmin, que é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, prometeu anunciar um pacote de recursos para grandes empresas gaúchas. A comitiva foi recebida pelo secretário extraordinário de Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Após reunião na Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul, o vice-presidente disse que até amanhã será publicada a medida provisória do auxílio a grandes empresas afetadas pelas enchentes. O benefício virá por meio do BNDES. Serão 15 bilhões de reais. O BNDES já providenciou um local. Ele, além de Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, terá uma unidade avançada aqui no Rio Grande do Sul. Está praticamente elaborada a medida provisória que deve definir a questão desse crédito para as grandes empresas. Paulo Pimenta informou que as famílias desabrigadas já podem confirmar o cadastro nas prefeituras gaúchas para receber os R$ 5.100 do Auxílio Reconstrução. Nesse momento, nós já temos 44 mil famílias que podem confirmar o cadastro para receber o Auxílio Reconstrução. O governo federal deve anunciar a entrega imediata de 2.000 casas populares para as vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul. A ideia é comprar gradativamente 30 mil imóveis para os desabrigados. O presidente Lula teve praticamente toda a agenda desta segunda-feira voltada ao Rio Grande do Sul. Ele se encontrou com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para discutir o plano de prevenção a desastres climáticos. O presidente também se reuniu com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e donos de grandes empresas exportadoras de carne. Entre eles, os proprietários da JBS Joesley e Wesley Batista. Lula agradeceu a doação de 2.000 toneladas de carne do setor ao Rio Grande do Sul. O governo deve se encarregar da logística. Essa doação é extraordinária. É extraordinária. Eu sei que é preciso muita carne, é preciso muito ovo, é preciso muito frango, é preciso, muita carne de porco. O que nós precisamos demonstrar é o seguinte: nós não faltaremos ao Rio Grande do Sul. Devido às enchentes no Rio Grande do Sul, parlamentares estudam modificar uma lei que criou o Fundo de Compensação Ambiental. Esse fundo, que é da União, destina recursos para a preservação de unidades de conservação de todo o país. A ideia é doar R$ 1,5 bilhão do fundo para a reconstrução do Estado. Nesta terça-feira, o ministro da Cidade, Jader Filho, vai ao Rio Grande do Sul para se reunir com prefeitos dos municípios onde a água já baixou. O governo, através da Caixa Econômica Federal, vai fazer uma parceria com as construtoras que queiram vender imóveis. Essas casas serão disponibilizadas para as famílias gaúchas que estão desabrigadas. O Ministério calcula que cerca de 2.000 moradias de até R$ 200 mil já estejam disponíveis para serem ocupadas por famílias com renda mensal de até R$ 4.400. Só nessa primeira conversa, diálogos com as construtoras, com a Caixa e com o Banco do Brasil, são mais de 2.000 novas unidades que já estariam prontas aí nos próximos 60 dias para que a gente possa já começar a deslocar essas famílias para esses imóveis que já estão prontos. O governo vai comprar essas casas, essas unidades habitacionais e dar, obviamente, às famílias que estão, que foram desabrigadas, que tiveram suas casas ou condenadas ou destruídas.
A CBF se reuniu hoje com os representantes dos clubes da primeira divisão para discutir o calendário do futebol brasileiro após as enchentes no Rio Grande do Sul. A decisão do Conselho Técnico foi retomar os jogos da Série A partir do próximo fim de semana. A competição foi paralisada por 2 rodadas após Grêmio Internacional e Juventude terem as instalações afetadas pelas enchentes. As partidas atrasadas serão feitas em 4 datas FIFA, em junho, setembro, outubro e novembro. Também está prevista a possibilidade de inversão de mandos de campo para facilitar o agendamento dos jogos. A CBF e os clubes definiram ainda que o campeonato não terá um encerramento adiado e vai terminar na data prevista, 8 de dezembro. A possibilidade de não haver rebaixamento não foi discutida e os 4 piores times caem para a Série B em 2025. Belo Horizonte recebe até quarta-feira a 3ª reunião do Grupo de Trabalho de Transições Energéticas do G20. O grupo é composto pelas maiores economias do mundo, pela União Europeia e pela União Africana. O encontro reuniu representantes de mais de 40 países. Na abertura do evento, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou dos desafios de uma transição energética e que o Brasil pretende liderar a descarbonização da indústria. Os biocombustíveis estão para o Brasil como o petróleo está para a Arábia Saudita. A transição energética ela tem 2 vertentes. Uma vertente é a sustentabilidade, mas ela tem uma outra vertente também tão importante quanto, que é a vertente econômica, a vertente financeira. Esta é a 3ª reunião do Grupo de Trabalho de Transições Energéticas do G20. Os debates são a portas fechadas. A cidade de Belo Horizonte não foi escolhida por acaso. Minas é o estado com maior produção de energia solar do país e o 2º maior produtor de etanol. O Brasil investiu cerca de 34 bilhões de dólares em energias renováveis no ano passado. O país é o líder na América Latina em investimentos na transição energética e ocupa a 6ª posição mundial. Veja a seguir: animais resgatados em enchentes no Rio Grande do Sul são encaminhados para adoção em São Paulo. Donativos chegam ao Rio Grande do Sul a bordo do maior porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos. A transferência da carga é feita para o navio Atlântico da Marinha Brasileira através de helicópteros em alto mar. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu que os países do Ocidente pressionem a Rússia a aceitar um acordo de paz. Nos últimos meses, a Ucrânia está sob forte ataque. O presidente ucraniano foi recebido com honras militares pelo rei da Espanha, Filipe VI, em Madrid. No encontro com o primeiro-ministro Pedro Sánchez, o anúncio esperado por Volodymyr Zelensky. A Espanha se comprometeu a fornecer equipamentos militares no valor de 5 bilhões e 600 milhões de reais. Um acordo inédito na história do país. Apesar da ajuda, Zelensky questionou mais uma vez a demora dos países do Ocidente em fornecer material para reforçar a defesa antiaérea da Ucrânia. Nesta terça-feira, o presidente ucraniano chega a Portugal para encontros com o primeiro-ministro Luís Montenegro e com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. A primeira visita oficial de Zelensky aos 2 países estava prevista para o início do mês, mas foi adiada por causa do agravamento do conflito no leste europeu. Subiu para 18 o número de mortos num dos maiores ataques a civis em Kharkiv, a 2ª maior cidade do país. Um míssil atingiu uma loja de material de construção. O governo russo disse que havia um posto de comando militar no local. Os Estados Unidos anunciaram que vão comprar vacinas contra a gripe aviária em larga escala. São quase 5 milhões de doses do imunizante. O objetivo é evitar a propagação de uma nova cepa da gripe aviária que surgiu no final de 2020 e provocou a morte de um grande número de aves. O vírus H5N1 também se espalhou entre mamíferos, mas autoridades de saúde avaliam que o risco para a população americana é baixo.
A nova presidente da Petrobras deu hoje a primeira entrevista coletiva desde que assumiu o cargo. Magda Chambriard tomou posse na última sexta-feira e recebeu a imprensa na sede da empresa, no centro do Rio. Mais cedo, a executiva, que substituiu Jean Paul Prates, também teve a primeira reunião com a diretoria da estatal. Durante a entrevista, Magda Chambriard afirmou que vai atender aos interesses dos acionistas, respeitando a distribuição de lucros extraordinários. O assunto foi um dos motivos que desgastaram a relação do ex-presidente da Petrobras com o governo. A executiva também prometeu acelerar os investimentos no setor para manter a autossuficiência, como a exploração de petróleo na foz do Amazonas e no litoral do Rio Grande do Sul. Nosso empenho agora vai ser fazer toda essa promessa, mas agregar a essa promessa a questão da tempestividade, da agilização e da aceleração dos esforços da nossa companhia. Estão abertas as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os estudantes do Rio Grande do Sul não precisam pagar taxa de inscrição. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de junho. Para se inscrever, os estudantes devem acessar a plataforma gov.br. Todos os estudantes do Rio Grande do Sul estão isentos da taxa de inscrição, que é de R$ 85. As provas vão ser nos dias 3 e 10 de novembro. Bairros de Porto Alegre estão alagados desde o início do mês. A demora para drenar a água em algumas regiões tem revoltado os moradores. Por causa da chuva que voltou a cair hoje, foi adiada a inauguração do terceiro corredor humanitário que liga a capital à região metropolitana. Moradores da zona norte de Porto Alegre estão irritados porque há 3 semanas as casas estão inundadas. 24 dias hoje que a vila está alagada, tá alagada, ninguém consegue entrar, ninguém consegue sair. Os manifestantes bloquearam parcialmente a BR-290. De forma simbólica, famílias do bairro Humaitá e da Vila Farrapos tiraram água das ruas com baldes. As pessoas só começaram a deixar o local quando viram a instalação desta bomba flutuante, cedida pela Sabesp, a Companhia de Abastecimento de São Paulo. Ela foi colocada para drenar a água do bairro Humaitá, que ainda está muito alagado. E para piorar, não para de chover. Esta é a 4ª bomba de drenagem vinda de São Paulo, instalada na zona norte da capital gaúcha. O equipamento da prefeitura, colocado no mesmo bairro, opera de forma parcial. A expectativa é que em poucos dias, 3, 4 dias, a gente consiga notar uma diferença. O que acontece é que a gente tem 600 hectares de área alagada hoje, então um volume gigantesco de água para ser retirado do bairro, né? No bairro Sarandi, onde as casas estão submersas desde o começo do mês, também houve protesto. Moradores fecharam 2 avenidas movimentadas. Bagunça, a gente só quer solução, a gente quer ter a dignidade de volta, nós queremos voltar para casa, só isso. Um dos motivos do ato é a construção do terceiro corredor humanitário, que passa pela região. A via deveria ser inaugurada hoje, mas foi inundada. Mesmo assim, motoristas se aventuraram na travessia. Moradores da Zona Norte reclamam da prioridade em construir a estrada em vez de drenar a água. Na região do centro histórico da capital, o nível do Guaíba voltou a ficar abaixo de 4 metros. Em Canoas, na região metropolitana, a chuva provocou novos alagamentos. Em Pelotas, no sul do estado, o canal São Gonçalo atingiu o recorde de 3 metros e 10 centímetros hoje. O nível da Lagoa dos Patos também aumentou na cidade e ultrapassou 2,5 metros. Ainda há áreas alagadas na cidade. Doações arrecadadas pela Universal, que saíram do Templo de Salomão, em São Paulo, chegaram hoje ao Rio Grande do Sul.
Em Porto Alegre, a carreta com doações foi descarregada no bairro Azenha. De lá, os donativos vão ser distribuídos para as famílias atingidas pelas enchentes. Em Novo Hamburgo, no interior do estado, outro carregamento que saiu da capital paulista já foi entregue. As doações arrecadadas pelos voluntários do Unisocial também chegaram a Pelotas, no sul do estado. Até agora, a campanha SOS Rio Grande do Sul já arrecadou 445 toneladas de alimentos, mais de 1 milhão de garrafas de água mineral e quase 20 mil itens de higiene, além de medicamentos, roupas e cobertores. E você também pode ajudar com uma doação de qualquer valor. A chave Pix do Unisocial é social@universal.org. O valor de sua doação será revertido em suprimentos para as famílias atingidas pelas enchentes. O governo do Rio Grande do Sul também recebe doações. A chave Pix é o CNPJ 92 958 800 1000, ao contrário, 38. Segundo as autoridades, os recursos serão todos direcionados para o apoio humanitário às comunidades afetadas pelas cheias. As marinhas do Brasil e dos Estados Unidos participam de uma operação humanitária. As duas embarcações de guerra se reúnem para a distribuição de doações em cidades afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O navio aeródromo multipropósito Atlântico da Marinha Brasileira deixa o porto de Rio Grande. O gigante de guerra brasileiro, atracado no litoral sul gaúcho desde o dia 11 de maio, chegou ao estado para ajudar as vítimas das enchentes. Nesse ponto que nós estamos, a gente consegue observar os moles da barra, que são essas construções de pedra, tem de um lado e de outro, por onde o navio passa pelo meio. Daqui para frente é mar aberto. O destino desta vez está a 110 quilômetros da costa brasileira. Vamos nos encontrar no dia seguinte com um outro gigante, ainda maior, o porta-aviões americano de propulsão nuclear USS George Washington. É um dos maiores do mundo. A embarcação navega carregada com 15 toneladas de donativos arrecadadas pela Marinha Brasileira no Rio de Janeiro. São duas embarcações de guerra que desta vez vão participar de uma operação em caráter humanitário. Por causa do tamanho e por ser um navio nuclear equipado com 2 reatores, a transferência dos donativos não pode ser em portos, e sim feita pelo ar. Parte da carga foi transferida empregando a aeronave brasileira e a outra metade empregando uma aeronave da Marinha dos Estados Unidos. Então, mostrou mais uma vez que essas oportunidades de sempre estar operando contra as marinhas é importante para uma situação real, uma situação de necessidade, estarmos prontos para atuar e cooperar com outras marinhas. Com 203 metros de comprimento, o Atlântico é também o maior navio de guerra da América Latina. A capacidade é para até 18 aeronaves no hangar e viaja com 570 tripulantes a bordo. Agora são 7 horas da manhã de segunda-feira, faz muito frio e venta bastante aqui a bordo do navio Atlântico. E chegamos ao ponto combinado para o encontro das duas embarcações. Ali na frente, o navio americano. A embarcação americana tem capacidade para transportar 6.000 pessoas e 90 aeronaves. As dimensões também impressionam. 333 metros de comprimento, maior do que 3 campos de futebol e altura equivalente a um prédio com 77 andares. A previsão de tempestade se formando em alto mar, já começa a chover e por isso a operação precisa ser agilizada para transferir toda a carga aqui para o Atlântico. Aeronaves brasileiras e norte-americanas se dividem no trabalho. Foram necessários 30 voos, ida e volta, em 5 horas de operação. No início da tarde, o tempo fechou de vez. Por causa da mudança no clima, o navio precisou alterar a rota de retorno. Mesmo com o mar agitado, a operação foi concluída com sucesso. 15 toneladas de água, alimentos e ração animal chegam ao Rio Grande do Sul. Hoje, as máquinas de guerra foram usadas para a paz. É a verdadeira diplomacia.
Mais de 12 mil animais já foram resgatados nas enchentes no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, 2 organizações não governamentais ajudam a encontrar novos lares para cães salvos da tragédia. O trauma da enchente, a separação dos tutores, a espera em abrigos provisórios lotados. Uma situação que vai ficando precária à medida que o tempo passa. Até agora, mais de 12 mil animais já foram resgatados. Quando o animal não é localizado pelo tutor, ele é encaminhado para a adoção. Esses 20 cães fizeram uma longa viagem de avião da base aérea de Canoas até chegar a esse abrigo em São Paulo, da União Internacional Protetora dos Animais, uma das pioneiras no Brasil. Eles vão passar por exames, por toda uma avaliação médica. Depois, quando eles estiverem em condições, eles vão ser castrados, vacinados e nós vamos aguardar, no total, 30 dias para poder liberá-los para adoção, porque pode ser que algum guardião reclame, né? Interessados em adotar podem entrar em contato com a ONG pelo site uipa.org.br. Essa outra instituição, também de São Paulo, faz um trabalho em rede com outras 550 organizações de proteção animal. O apoio ao Rio Grande do Sul é focado na logística, localização dos animais e encaminhamento para as adoções. Para isso, foi criado o site adoters.org.br. A presidente da ONG explica que o processo de adoção é rigoroso para garantir o bem-estar dos animais resgatados. As vagas nesse site só estão abertas para interessados que vivem na Grande São Paulo. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande em se assegurar de que aquela pessoa ela realmente vai ser um tutor responsável. Então esse trabalho é feito direcionado a esse interessado. E os voluntários aqui da ONG fazem um alerta indispensável nesse momento a todas aquelas pessoas interessadas que já foram cadastradas e passaram por triagem. Antes de oficializar a adoção, será necessário assinar um termo como esse, de adoção temporária ou provisória. O que isso significa? Se num período de 3 meses o tutor for localizado, essa pessoa que adotou terá que devolver o animal. Esse banco de dados com as informações, inclusive para onde esse animal foi encaminhado, né, os dados do adotante, para que caso apareça em algum momento esse tutor, ele possa entrar em contato e requerer o seu animal de volta. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis, a Divisão. E logo depois de Gênesis, não perca o reality A Grande Conquista, com a dinâmica cara a cara. Ótima noite para você. Boa noite.